Olá, hoje eu gostaria de conversar sobre o conceito de filosofia presente na obra Didascalicon, da Arte de Ler, de Hugo de São Vítor. Ele vai apresentar 4 conceitos que querem tecer a face da filosofia, querem mostrar o que de fato é a filosofia, levando em consideração a tradição filosófica, mas muito mais, aquele interesse de procurar a verdade sobre o que de fato seria a filosofia. O primeiro conceito que nós temos está no livro 2º, capítulo 1º. A filosofia é o amor à sabedoria, que de nada carece e é mente vivaz e a primeira e única razão das coisas. Nós também podemos dizer que a filosofia é o amor à sapiência. Quando dizemos sapiência, ajuda mais porque é trazer a palavra do latim para o português. Porque quando nós pensamos sabedoria, logo já pensamos na sabedoria humana. Quer dizer o quê? A minha capacidade intelectual, racional, ela pode criar coisas. Então, eu estou aqui usando um celular que a mente de alguém criou. Foi a racionalidade humana que fez esse celular. Foi a racionalidade humana que fez a mesa que estou usando. Então, foi fruto do quê? Da sabedoria do homem. Mas quando nós pensamos a filosofia é o amor à sabedoria, no Hugo de São Vítor não é o amor à sabedoria humana, mas é o amor à sabedoria divina. Porque a nossa sabedoria, primeiramente, ela é limitada, ela é muito fraca, porque, imagine, eu estou aqui conversando com vocês. Eu não tenho a capacidade, enquanto converso com vocês, continuar bem esse diálogo pensando em outra coisa. Eu tenho que pensar o que vou dizer para poder dizer. E mesmo que alguém conseguisse pensar em outra coisa, ainda não teria como fazer inteiramente essa conversa e continuar pensando em outra coisa. Faria as duas coisas ruins. Então a nossa capacidade intelectual, ela tem suas limitações. Outra coisa, nós perdemos conhecimento. Quantas vezes você já aprendeu algo e esqueceu? Então, nossa capacidade ela não retém o conhecimento para sempre. Nós temos que nos exercitar para permanecer no conhecimento. Outra coisa, nós temos que adquirir o conhecimento. Ele não está em nós. Nós temos que procurá-lo para que ele chegue até nós. Não é assim na sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é uma sabedoria que sempre soube. Porque ela é a sabedoria. Ela não tem a sabedoria de outra coisa nela. Ela é a sabedoria. Ela não perde sabedoria, porque Deus, temos que lembrar, Deus é imutável, quer dizer, não tem mudança. E também é eterno, então não está no tempo, sofrendo as mutações do tempo também. Ele não tem origem e não tem fim, é eterno. Então a sabedoria de Deus, se ele é eterno, não é que ela começou a existir em algum momento, porque não existe isso, é eterno, não tem início e não tem fim. Então Deus sempre foi sábio. E esta sabedoria que ele possui não muda, quer dizer que ele sempre teve a sabedoria toda, sempre. A sabedoria de Deus não foi crescendo, ela é de uma vez. Essa é a diferença da sabedoria de Deus para a nossa. E a filosofia é o amor a essa sabedoria. Por quê? Porque foi essa sabedoria que fez o mundo, que ordenou todas as coisas. Essa sabedoria que fez o homem. E Sócrates já dizia, lembrando do templo grego, que trazia escrito: conhece-te a ti mesmo. Esse se tornou o ideal da filosofia, um dos ideais da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. E nós podemos nos conhecer quando descobrimos que viemos desse primeiro princípio, que é a sabedoria divina, e que nós fomos formados nele. Assim como quando a gente coloca uma massa de um bolo numa forma, e a massa, o bolo, vai ter aquela forma que nós colocamos, assim também o homem, quando Deus foi criá-lo, ele fez conforme a sua semelhança. Formou nele próprio. Por isso nós dizemos, o homem é semelhante a Deus.
especialmente por causa da sua capacidade racional. Os animais não perguntam o porquê, o como. Os homens, sim. Os homens têm uma diferença grandíssima dos animais. Os animais fazem tudo por seus instintos. Os homens têm a capacidade de fazer tudo através das suas escolhas racionais. E isso é uma semelhança com Deus, porque Deus é livre. Outra coisa, conhecer esta sapiência, essa sabedoria divina, porque ela é a origem do mundo. Então, se entende o mundo, também entendendo que ele veio dessa sapiência. Não quer dizer que tudo é uma visão religiosa. Não é isso. Porque vai se estudar a matemática, a geometria, a música, para entender como o universo funciona. Como o cosmos está ordenado e como essa ordem acontece. Não se vai deixar esses estudos de lado. Mas voltando à definição de Hugo, a filosofia é o amor à sabedoria, à sapiência, que de nada carece. Quer dizer o quê? É uma sabedoria que não falta nada. Sabe tudo, porque é a sabedoria. E é mente vivaz, quer dizer, uma mente viva. Não é como um computador. De certa forma, nós poderíamos dizer que um computador tem sabedoria. Ele tem uma programação ali e muitas vezes, com certeza, se você colocar lá na calculadora uma conta muito difícil, calculadora do computador, ele vai fazer mais rápido que você. Ele tem, de certa forma, uma sabedoria, mas ele não tem vida. É uma programação. Agora, nossa sabedoria, ela tem, de certa forma, viva, mas lembremos das limitações dela. Agora, a sabedoria de Deus é uma mente viva também, como a nossa, mas com todas as características divinas. E Hugo continua, e a primeira e única razão das coisas. Como eu disse, tudo foi feito por esta sabedoria. O mundo, o cosmos e o homem. E é conhecendo esse princípio primeiro que nós conhecemos as coisas. Nós podemos continuar aqui pensando na segunda definição que ele traz, dizendo a filosofia é a arte das artes e a disciplina das disciplinas. Pensemos, temos muitas artes, de certa forma, conhecimentos, nós podemos dizer que são artes. A arte da matemática, a arte da sociologia, também temos a arte da música. De certa forma, são coisas que têm um sistema, uma ordenação, uma organização para produzir um conhecimento. Agora, o que Hugo diz? A filosofia é a arte das artes, é a disciplina das disciplinas. Por quê? A filosofia, ela vai ser a única ciência, a única arte que vai ter a capacidade de atingir esse princípio primeiro de todas as coisas, que é a sapiência. As outras ciências, as outras artes, não se preocuparão com isso e nem devem, não faz parte do seu objeto de estudo. Agora, a filosofia, ela tem esta capacidade. E por que conhecer esse princípio primeiro é o maior dos conhecimentos? Ela é a arte acima de todas as artes e ela é a disciplina acima de todas as disciplinas. Como uma terceira definição, nós temos a filosofia é a meditação da morte, que convém sobretudo aos cristãos, que desprezando a ambição mundana, vivem de modo disciplinar, à semelhança da pátria futura. Aqui nós já temos uma relação muito interessante com o cristianismo. E não se enganem, aqui não é uma forçação de barra para querer que a filosofia entre no cristianismo. Porque a primeira definição, ela já tem origem em Pitágoras, e foi vindo na tradição filosófica, que é uma definição o quê? Philos, que é um tipo de amor, amizade. Sofia, sabedoria. Amor à sabedoria. Já está no nome da filosofia. Aqui nós estamos dando um passo a mais, apenas entendendo, direcionando essa sabedoria à mente divina. À sabedoria divina. Mas não é um passo tão diferente do que fez Platão e Aristóteles. Porque eles também estabeleceram que o conhecimento mais alto está nos seres eternos. Então, o cristianismo não está indo muito fora do que o tradicional da filosofia clássica diz. Mas voltando, essa terceira definição ela já está muito ligada com Platão, porque Platão entendia que a filosofia é uma meditação da morte. Porque para ele, quando a alma se desprendesse do corpo,
ela iria para a contemplação das ideias, o que seria de muita felicidade para a alma. Então, nesta vida, ela se prepara fazendo filosofia para contemplar as ideias, contemplar o bem. Agora, já no cristianismo, nós entendemos que quando morremos, podemos contemplar a Deus. Então, de certa forma, a filosofia é a meditação da morte, é buscar viver uma vida prudente, voltada para esse último princípio, que é a sapiência. Porque se a pessoa não tem um rumo na vida, e o rumo chama prudência, ela vai fazer qualquer coisa e muitas vezes vai acabar errando e não vai chegar em lugar nenhum. O que acontece? Se você quer ir de uma cidade a outra, igual eu estou em Anápolis, quero chegar a Goiânia, tem umas 3 opções de vias que eu posso usar para chegar até lá. Na verdade, mais. As 3 são as 3 mais fáceis. Eu posso dar uma volta enorme, indo por um rumo totalmente contrário, depois pegar outra via para chegar a Goiânia. Posso pegar uma via direta que temos aqui. Posso pegar uma via que vai passar numa outra cidadezinha, depois vai em outra, depois chega em Goiânia. O que quer dizer? Temos muitos caminhos, mas eu sei onde eu quero chegar, Goiânia. Vou acabar chegando por essas vias todas, mesmo que algumas demorem mais. Agora, se eu pego o carro, começo a andar e não faço nem questão de saber onde quero ir, começo a tomar decisões qualquer, a cada esquina eu viro para onde eu quero e penso que quero ir naquele momento, não vou chegar a lugar nenhum. E não tenho direito de reclamar que não cheguei a lugar nenhum. Não estava querendo chegar a lugar nenhum. Então, fazer filosofia para os cristãos é pensar onde quero chegar. Quero chegar na contemplação do meu princípio primeiro, que é a sapiência. Porque essa é a felicidade. Assim como uma pessoa que quando ela produz algo fruto da mente dela, da sabedoria dela, quando, por exemplo, Santos Dumont inventou o avião e ele voou de modo bom aquela primeira vez, eu acho que ele tentou várias vezes, não é? Ele ficou feliz, porque ele conseguiu realizar algo da sabedoria dele. Agora, nós somos feitos da sabedoria de Deus e nós nos realizamos mais ainda quando contemplamos esse princípio de onde nós viemos. Por isso que preparar-se para a morte é preparar-se para essa união com a divindade. E depois, o último conceito, a filosofia é a disciplina que investiga com profundidade a razão de todas as coisas divinas e humanas. Ele tem origem nos estoicos. Eles já haviam dito que a filosofia investiga desse modo. E vejamos que aqui mostra a abrangência da filosofia. A filosofia investiga todas as coisas, a razão de todas as coisas com profundidade. Não é só apenas as humanas, como o mundo ou nossas ações, a atuação política, a finalidade da vida humana, mas também as divinas. Então a filosofia também estuda Deus, estuda o que é Deus, como Deus age, os seres eternos, seres que, por exemplo, não têm corpo. É meio doido parece falar isso, quem não entende muito de filosofia vai pensar que isso é doidura de um religioso, mas desde o início da tradição filosófica se pensa, não são todos os seres que estão no corpo. Podem ter seres que não têm corpo e estão por aí, são inteligências. Então a filosofia também investiga isso. E ela investiga todas as razões de todas as coisas. Por isso a filosofia se dedica a tudo. E nós vemos a grandiosidade da filosofia do modo como Hugo de São Vítor atesta no Didascalicon. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal e acompanha os vídeos aí, porque teremos bastante vídeos sobre Hugo de São Vítor e o Didascalicon.